Essas ruínas repousam em algum lugar na escuridão das profundezas do oceano, cobertas de algas marinhas danificadas pelo tempo devastador. A cidade de Atlântida supostamente existiu 12 mil anos atrás. De repente ela afundou e ao longo dos séculos as pessoas contaram muitas histórias sobre isso. Muitos pensam que era apenas uma ilha normal, mas a maioria das lendas fala sobre um império poderoso. Atlântida supostamente foi uma das cidades mais ricas e fascinantes do seu tempo. Você perderia o fôlego se atravessasse o portão central. Decorações incríveis e estátuas de mármore imponentes estavam por toda parte. O boato diz que a cidade inteira ainda segue debaixo d'água. Algumas pessoas acreditam que Atlântida está no fundo do mar em algum lugar do Triângulo das Bermudas. Alguns até afirmam que uma pirâmide submersa no Atlântico é de alguma forma responsável pelos aviões, barcos e pessoas desaparecidos misteriosamente lá, e ninguém pode rastreá-los. A história conta que, no final da década de 1960, um grupo de caçadores de tesouros se deparou com as ruínas de uma antiga cidade. Aconteceu durante uma expedição de mergulho na região das Bermudas, na costa de Miami. Eles falaram sobre os vestígios intrigantes da cidade e mencionaram uma pirâmide de vidro que também encontraram lá. Alegaram que era maior do que qualquer outra pirâmide, até mesmo das descobertas no Egito. Mas é claro, são apenas histórias. Mas coisas incomuns acontecem naquela área. Por exemplo, correntes de água voláteis ou um vórtice forte que ocorre de tempos em tempos. O Triângulo das Bermudas é um dos melhores locais para os pesquisadores explorarem. Eles vão lá para estudar minerais, o fundo do mar e a corrente do Golfo, investigando como o oceano influencia o clima. O cargueiro SS Cotopaxi estava fazendo mais uma jornada para Havana, em Cuba, para levar carvão. Era dia 29 de novembro de 1925. Para o capitão Meyer e sua tripulação, a partida do porto de Charleston, na Carolina do Sul, seria a última que fariam. Seu trajeto passava pelo Triângulo das Bermudas. 2 dias após o início da viagem, o navio emitiu um sinal de socorro. Ele pegou uma intensa tempestade tropical e virou de lado. O vento estava muito forte e também havia muitos raios. A chuva gradualmente encheu o porão da embarcação. Então, houve um clarão branco e brilhante e ela desapareceu sem deixar vestígios. Mais tarde, seus destroços foram encontrados no deserto de Gobi, que fica em uma parte completamente diferente do mundo. Todos os 32 membros da tripulação, incluindo o capitão, desapareceram. Claro que a parte sobre o deserto de Gobi é fictícia. Para um de seus filmes, Steven Spielberg inventou que o navio foi transportado para lá por alienígenas. Ainda assim, na vida real, ele não havia sido encontrado e a tripulação realmente desapareceu. E foi oficialmente declarado desaparecido um mês depois. Ninguém conseguiu encontrar os destroços. Parece um caso clássico das coisas misteriosas que acontecem no Triângulo das Bermudas. No entanto, a maioria dos mistérios é mais cedo ou mais tarde resolvida. Em 2020, o Cotopaxi foi encontrado. Um homem chamado Michael Barnett havia se mudado para a Flórida para estudar naufrágios na costa. E um naufrágio em particular realmente chamou sua atenção. Ele era muito maior do que os outros. Os moradores locais o chamavam de Naufrágio do Urso. Ficava a 65 quilômetros de San Augustine, no norte da Flórida. No entanto, há algumas estranhezas associadas a eletrônicos. Os astronautas da Estação Espacial Internacional notaram que o campo magnético da Terra é mais fraco na área do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Acima do triângulo, as partículas dos raios solares se movem mais rápido do que em qualquer outra parte do planeta. Isso causa funcionamento instável da eletrônica dos satélites voando na atmosfera terrestre. Contudo, não se aplica a navios e aviões. Também existe a teoria de que o Triângulo das Bermudas é o centro de uma anomalia magnética que causa erros de navegação. Mas verificações regulares do mapa magnético desta região não revelam nenhum problema. Você chega ao local, a água está calma e não há tempestade à vista. Você olha para a bússola e vê a agulha se movendo de um lado para o outro. Ah, não, já começou! O pânico aumenta dentro de você. E você rapidamente vira o timão do navio para navegar para longe deste lugar. Pare. Existe uma explicação para o comportamento estranho da bússola nesta área há muito tempo. O Triângulo das Bermudas é um dos raros lugares do planeta onde o norte verdadeiro e o magnético estão exatamente na mesma direção. O norte verdadeiro é o polo norte geográfico do nosso planeta. O norte magnético direciona para o polo magnético norte, que constantemente se move ao redor da Terra. Às vezes, esses polos coincidem. E a linha reta que conecta o norte ao sul é chamada de linha agônica.
Se você estiver nessa linha, sua bússola se comportará de maneira estranha e não apontará exatamente para o norte. Imagine que você é o capitão de um navio que navegava no Triângulo das Bermudas no início do século XX. Você precisa saber onde fica o norte para chegar à costa. Então olha para a bússola e ela aponta incorretamente. Você está se desviando de seu curso original navegando na direção errada. Tem o Mar do Caribe perto do Triângulo, cheio de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode acabar entrando em águas rasas. E agora o navio está preso em um banco de areia. E você não tem ideia de onde está. 2 de setembro de 2019. O Ice Patrol da Marinha Real Britânica, denominado HMS Protector, passa pelas águas calmas do Oceano Atlântico. São 11 da noite. Alguns tripulantes estão no convés, enquanto outros dormem em suas cabines. O capitão está no comando e olha direto para o horizonte. O céu está iluminado por um pôr do sol alaranjado e as nuvens flutuam no horizonte. De repente, contra esta bela paisagem, um dos marinheiros percebe a silhueta escura de um navio desconhecido. O capitão diminui a velocidade e chega um pouco mais perto da misteriosa embarcação. Trata-se de um antigo cargueiro, com 75 metros de comprimento. As tentativas de contato com os membros da tripulação não dão em nada. Parece que o barco desconhecido está flutuando sozinho no oceano. Não há ninguém a bordo, pelo menos ninguém vivo. O convés range com o bater das ondas. O sol se põe no horizonte e escurece. O navio parece assustador. Os marinheiros britânicos não se atrevem a subir naquele estranho convés. Eles tiram uma foto, publicam na internet e vão embora. Muitas pessoas na internet irão imaginar que os marinheiros encontraram um navio fantasma de verdade. 5 meses depois, estamos na vila de Ballycotton, no condado de Cork, na Irlanda. Um morador sai de casa de manhã cedo para a sua corrida diária. Música nos fones de ouvido, ar fresco e um roteiro panorâmico são as condições ideais para um bom treino. O corredor segue ao longo da estrada na costa do Mar Céltico. Houve uma forte tempestade na noite anterior, e agora o mar parece calmo. O homem corre ao longo do topo de um penhasco baixo e percebe uma enorme embarcação. Um velho cargueiro enferrujado de 75 metros de comprimento repousa na praia, bem entre as rochas, sem ninguém a bordo. Parece que está ali há séculos, mas o homem tem certeza de que a embarcação não estava ali no dia anterior. Um pouco mais tarde, descobriu-se que é a mesma que os marinheiros do HMS Protector avistaram 5 meses antes, a milhares de quilômetros dali. O cargueiro, chamado Alta, foi construído em 1976. Ninguém sabe quem o usou durante todo esse tempo, nem para qual finalidade. Só se sabe que em 2017 foi adquirido por um novo proprietário, identificado com a bandeira da Tanzânia. É importante dizer que quase todos os navios de carga são equipados com AIS, Automatic Identification System, ou Sistema de Identificação Automática em português, que é necessário para rastrear os movimentos das embarcações no oceano. Desde 2015, algo estranho começou a acontecer com o AIS do Alta. Ele desaparecia e reaparecia nos satélites novamente. Nos últimos anos, o cargueiro mudou de nome e bandeira várias vezes. Não é de admirar que o seu AIS desligou e ligou várias vezes. Dizem que aqueles que desabilitam o sistema fazem isso para ocultar atividades fora da lei. O capitão, quem quer que fosse, claramente não queria mostrar os movimentos do Alta. Como mostrava o AIS em 2017, o navio navegou perto das cidades portuárias gregas e fez 12 paradas em 3 delas em diferentes partes da Grécia. Então, o sinal desapareceu e 10 meses depois, o Alta reapareceu perto da costa norte da África. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria bem desta vez, já que o Polo Norte magnético não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão é aqui que os navios desaparecem. Na verdade, não apenas aqui, em todo o Oceano Atlântico. Existem locais de onde muitos outros navios desaparecem. O Triângulo das Bermudas nem mesmo está entre os 10 primeiros destes lugares. Uma das principais razões pelas quais muitos navios se perdem aqui é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais navios em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo nesta região,
Navios e aviões caem nessa fenda e terminam no passado ou no futuro. Mas por algum motivo, não há uma única prova desse mito. Não há razão para pensar que a fenda esteja escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam navios junto com a tripulação, para que ninguém encontre os destroços dos navios. Este também é um mito popular sem justificativa científica. Navios afundados não são encontrados aqui, pois há uma das trincheiras mais profundas do mundo. Qualquer navio naufragado afundará a uma profundidade de cerca de 5.800 metros. A enorme pressão e distância tornam difícil encontrar os navios. Além disso, a fossa de Porto Rico está nas proximidades. Em alguns pontos, ela chega a 8.000 metros de profundidade. Se você desenhar um mapa, traçar uma linha conectando as ilhas Bermudas, Porto Rico, Miami e de volta às Bermudas, o que obtém? O infame triângulo, conhecido por engolir milhares de navios e aeronaves ao longo de séculos. Mas há um novo mistério para este lugar já enigmático. Há algo escondido nas profundezas das águas e está deixando pistas bizarras de sua existência. Splash! Seu submarino atinge a superfície da água. Você desce 30, 300, 600, 900 metros. Está ficando mais escuro. As paredes do submarino rangem à medida que a pressão aumenta. Mais de 95 bar é tipo o peso de um piano de cauda comprimindo cada centímetro quadrado de seu corpo de todos os lados. Você chegou ao seu destino. Tudo o que resta é localizar a besta. Bem na hora, rodeado pelo vazio negro, você vê um brilho verde brilhante que está se aproximando. E aumenta ao chegar mais perto. É isso! A criatura está deixando estranhas marcas circulares em peixes, golfinhos, baleias e até mesmo em outros tubarões. Trata-se do tubarão cortador de biscoitos. Não se deixe enganar pelo tamanho. Pode não ser maior que um pino de boliche, mas é um parasita e se liga a outros animais marinhos, usando seus dentes serrilhados bem arranjados. Com uma mordida, ele enche a barriga, se desprende e continua o dia. O lanche móvel dele também segue nadando. A única evidência deste encontro: uma marca em forma de biscoito no corpo da vítima. Não presuma que você está seguro em seu submarino. Esse carinha ousado também persegue essas máquinas. Você decide não arriscar que o tubarão faça um buraco na única coisa que o impede de ser esmagado pela água ao redor. Então continua sua jornada para encontrar outras criaturas bizarras espreitando no Triângulo das Bermudas. Com o dobro da profundidade, encontrará o peixe-dragão negro. Ao contrário de outros habitantes de águas profundas, essa coisa produz luz na faixa do infravermelho. Azul e verde é o que os outros peixes bioluminescentes usam. Isso dá ao dragão negro uma grande vantagem. Ele emite luz que outros habitantes marinhos simplesmente não conseguem perceber. Seus predadores não conseguem detectá-lo tão bem quanto as criaturas das quais ele se alimenta. O Kraken mora em algum lugar do Triângulo. Ele é uma enorme lula que afunda navios e também uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem. Mas nenhum caso foi registrado em que tenham afundado um grande navio. E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas. No passado, as pessoas não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são algumas das criaturas mais evasivas da Terra, e os cientistas tiveram que usar equipamento de sonar para encontrá-las. Elas não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Uma hipótese mais realista sobre o mistério do Triângulo das Bermudas é o metano. Grandes depósitos deste gás podem ser encontrados no fundo do mar desta região. A partir daí, o metano é liberado na água. Ele assume a forma de bolhas enormes que sobem rapidamente à superfície. Então, o gás faz a água quase ferver, criando ondas que afundam os navios.